Não creio. Não é possível. Ó, você tá aí? Bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Estudando a Bíblia de Capa a Capa. Pera aí, deixa eu acabar de comer a pipoquinha, porque a história de hoje tá empolgante. A história de hoje tá parecendo um filme, então já fica aí pra você não perder nada. Mais um pouquinho. Show! Vamos lá, eu vou deixar a pipoquinha de lado para poder falar com você. Chegamos em Gênesis. Na verdade, nós voltamos para Gênesis. Nós começamos lá atrás com os primeiros capítulos sobre a criação do mundo, o dilúvio. Paramos no capítulo 11 e voltamos agora no capítulo 12, nesse intermédio ali que fizemos entre a história de Jó. Vou te falar, essa história de Abraão é sensacional, é coisa fina. Então abre aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, para a gente recapitular e começar a entender essa história de Jó aí, um dos pioneiros, um dos pais ali de todo o povo hebreu que viria pela frente. Quando nós falamos de Abraão, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Tá? Nós estamos falando daquele que o nome dele se tornou um símbolo de servir a Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai descobrir depois quem é Isaac e Jacó, mas hoje o nosso foco é Abraão. Bom, Abraão, ele morava, aqui eu estou extraindo essa informação, ali do capítulo 11, a partir do versículo 24. Bom, Abraão, ele tinha 3 irmãos. O pai de Abraão se chamava Terá, e ele tinha ali como irmãos Naor e Harã. Deixa eu até olhar para minha colinha aqui, tá? Mas pode ficar tranquilo, que é muito com nome complicado. Faz a sua colinha aí também para você lembrar depois. Abraão e Naor. E eles moravam na terra chamada Ur dos Caldeus. Então, esses 3 irmãos, Harã, Naor e Abraão, viviam felizes ali junto com o seu pai Terã. Nesse início de história tem 2 destaques interessantes. Quando você lê, você percebe que em poucas gerações o ser humano parou de viver 900 anos para 200 anos e com uma queda crescente. Olha como é absurda a diferença, a degradação do gênero humano ao longo do tempo. Um outro ponto que me chega a dar um nó aqui é que um dos irmãos de Abraão se casou com sua sobrinha. Então, um irmão se casou com a filha do outro irmão. E Abraão se casou ali com Sarai, que era uma mulher estéril. Então nós já sabemos que Abraão era filho de Terá, que ele tinha 3 irmãos, que o irmão dele havia se casado com a sobrinha, que ele era esposo de uma mulher que era estéril e habitava na terra de Ur dos Caldeus. Então anota essa informação nova. O pai de Abraão, Terá, havia pegado a ele, a sua esposa e a Ló, ok? Ló também, que era sobrinho de Abraão, e iniciado a jornada para Canaã. Só que no meio do caminho eles pararam na terra de Harã, e ali ficaram, e ali o pai de Abraão morreu, e a história até então se encerra aí. O grande ponto começa agora no capítulo 2. Então pega sua Bíblia se você não pegou ainda, que agora que começa a história mesmo. Esperando, pega aí, pega essa Bíblia aí. Sério? Vou pegar. Tô comendo aqui, vai pegando aí. Capítulo 12. Isso. Pegou? Achou? Vem comigo. Abraão vivendo tranquilo e sereno ali na terra de Harã, junto com seu sobrinho. Ele agora recebe um chamado de Deus. E eu quero ler com você pra gente poder aqui puxar direto da fonte. Diz o seguinte aqui no versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós já observamos uma demonstração de fé da parte de Abraão sensacional. Quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 8, versículo 11, nós percebemos ali e temos a informação de que Abraão de fato não sabia para onde ele estava indo.
Deus o chamou realmente para um lugar desconhecido, ele basicamente andando ali até que Deus lhe disse onde ele deveria parar. Olha a fé de Abraão. Nós vamos observar que Abraão cometeu alguns erros no caminho, como todos os personagens. Mas talvez o brilho e o denominador comum é a fé, é a perseverança e a confiança em um Deus vivo. Abraão, ele tinha todo o registro histórico ali, ele é da família de Sem, então ele tinha todo esse histórico familiar. Sem havia sido um filho abençoado por Noé, e agora ele tinha essa convicção, essa fé, e ele se dispôs de fato. Continue lendo comigo aqui, olha. Deus faz para ele uma promessa, e diz mais o Senhor, assim, olha: e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Essa segunda parte aqui é engraçada. Ela é engraçada pelo seguinte: Deus fala para um homem que é casado com uma mulher estéril que faria dele uma grande nação. É igual você falar para uma pessoa que está ali em situação de cadeira de rodas, dizer: eu vou fazer de você um grande corredor. É uma coisa que a limitação física já fala que não. Só que Deus, ele já começa com essa promessa e ele fala assim: olha, sê tu uma bênção, eu vou te abençoar, e existe uma correlação muito clara, e te abençoarei, e logo em seguida ele fala: sê tu uma bênção. Talvez a principal mensagem aqui, logo desses primeiros capítulos, nós precisamos entender é que nós fomos designados como povo de Deus para ser uma bênção. Se você se julga cristão, se você está aqui fazendo esse estudo, tentando compreender toda a Bíblia, mas você não é uma bênção, se você não é capaz de abençoar materialmente, espiritualmente, emocionalmente, ou simplesmente com amizade, então tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Porque o cristão, ele nasceu para ser bênção. Ponto. Alguém abençoado tem a necessidade e a obrigação nata de abençoar e ser uma bênção. E agora tem uma parte interessante da história. Na minha opinião pessoal, um vacilo aqui de Abraão. Porque ele começa a andar, e ele se estabelece ali entre duas cidades, próximo onde Deus disse que lhe daria a terra, que era Canaã. E ele agora é acometido de uma fome, toda a região ali entrou em um momento de escassez. E como o Egito era uma grande cidade, uma cidade bem estruturada, ele desce para o Egito em busca de alimento e subsistência. O problema disso é que sua esposa era uma esposa muito bonita. Segundo a palavra de Deus, ela era extremamente formosa. Imaginem que seja como a minha esposa, que vocês veem aqui. Bom, fato é que Abraão agora ele se acovarda. Abraão, ele pensa o seguinte: eu vou chegar com essa mulher lá no Egito, e essa mulher é bonita. E quando eu falar que é minha esposa, vai bater um espírito de Davi neles assim, ó, e eles vão me matar para ficar com a minha esposa. Já sei. Ideia genial. Eu vou falar que ela é minha irmã. Eu vou perder a esposa, mas vou ganhar a vida, pelo menos, né? Na cabeça de Abraão isso fez sentido em algum momento. E assim, dito e feito. Chegou no Egito, pessoal, os príncipes ali do faraó, nossa, mas que mulher bonita. E Abraão: é minha irmã, meu querido, aqui é genética, né? Genética, é minha irmã, blá, blá. E aí, o que o pessoal faz? Pega, leva, agora a esposa ali, para ser uma das esposas de faraó ali, de seus príncipes. Ponto é que por isso, Abraão acaba achando graça ali, né, por ser familiar aos olhos do faraó. Ele dá bois, dá ouro, dá outros tipos de animais, e Abraão vai cada vez mais se enriquecendo. Ponto é que Deus agora manda uma praga, manda uma maldição sobre a vida de faraó. E ele chega em Abraão e fala: Abraão, o que você fez, meu querido? Abraão fala: olha, ela na verdade é minha esposa. O faraó fala: quer saber? Vai você, a sua esposa, tudo que eu te dei, some da minha reta que só me trouxe problema. Abraão, então, nessa situação, mais do que depressa, junta suas coisas e, como diz aqui na minha terra, pica a mula. Vai embora para a terra ali de onde ele estava anteriormente, que dá a entender que já tinha passado desse momento de fome, desse momento ali mais terrível. E agora chegou um momento decisivo. Ló até então era um cara meio passivo aqui na história. Ló, o sobrinho de Abraão. O sobrinho de Abraão, ele acompanhava, estava ali com o tio e tudo mais. Só que os dois foram enriquecendo, os dois foram ganhando bens, e Abraão e os pastores ali dos animais e tudo mais começaram agora a entrar em conflito
Conflito, Abraão falou, só quer saber, Ló? Eu acho melhor você ir para um lado e eu ir para o outro, porque não está dando certo as nossas famílias crescerem juntas. Nós dois temos muitas posses, somos abençoados, mas não está funcionando. E agora eles chegam ali no meio de caminho e Abraão fala, olha, escolhe o lado que você quer ir e o lado que você for, eu vou para o outro lado. Ló, ele pega agora e olha para as planícies de Sodoma, de Gomorra. E a grande questão é que Ló agora, vendo ali que era uma terra boa, que era uma terra verde, enfim, com boas propriedades ali para se ter uma família em questão da terra, ele escolhe aquele local. O que Ló não calculou era a sua vizinhança e a influência que ele ia ter nesse local. Sodoma e Gomorra eram tidos como cidades terríveis. Terríveis no sentido de moral sexual, terríveis no sentido de apoio aos mais necessitados, terríveis em todos os sentidos. Era uma cidade promíscua que não buscava fazer a vontade de Deus. Ló, apesar disso, com o olho aqui, ó, grande em todos os bens e prosperidade que ele poderia alcançar, ele vai agora para Sodoma e Gomorra e se estabelece ali e diz que as suas tendas chegaram à cidade. Então ele começa ali ocupando um espaço mais afastado e ele vai ali, todo o seu território, o seu povo se agora aproximam e acabam entrando na cidade ali de Sodoma. Abraão, em contrapartida, simplesmente vai para o outro lado. Deus agora novamente se aproxima de Abraão, promete a ele a terra novamente, reafirma o seu acordo, o seu compromisso com Abraão. E aí chega uma parte interessantíssima. Aqui é intitulado como Guerra de 4 contra 5 reis. O que estava acontecendo aqui? O rei de Elão, ele era um rei soberano ali na região e todos o respondiam, todos ali eram submissos a ele. No entanto, depois de 14 anos, os povos da redondeza se rebelaram. E agora o rei de Elão se juntou com mais alguns reis e começou a fazer uma devastação. E passava por diversas cidades e feria o povo dessas cidades, matava o povo dessas cidades. Até que o rei de Sodoma, Gomorra e mais alguns falam, tá na hora da gente dar um fim nesse rei de Elão. E foram pro fight, foram pra briga. E essa briga aconteceu aqui no que eles chamam de Mar de Sal, podemos chamar de Mar Morto também. Nesse vale desse mar, então, eles agora contendem, brigam, só que o rei de Sodoma e de Gomorra perdem a briga. E nesse local, era um local onde tinha poços de betume. Betume é aquele material que usa para passar em madeira, impermeabilizante e tudo mais. Ele tem uma origem natural também em alguns momentos. E aí, na hora da fuga do rei de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, melhor dizendo, para ficar claro, são duas cidades diferentes, alguns caem ali dentro desses poços, outros têm que fugir, enfim. É um desastre total e o rei Elão, então, permanece ali vitorioso. Só que nessa de perder ali, da derrota do povo de Sodoma, quem que estava morando em Sodoma? O tal do Ló. Ele é levado cativo após a guerra, só que alguém que viu e conseguiu escapar, leva essa história lá para Abraão. E Abraão fala, parente meu não fica preso para que nosso Deus não seja desonrado. Parente meu não fica preso, eu vou resolver essa questão. E agora, ele pega 300 homens e eu fico pensando assim, quão grande que era a família desse homem? Porque se ele pegou os 300 melhores, então tinha 300 medianos? Só sei que a família era muito grande, a parentela de Abraão. Ele era um cara extremamente rico. Bom, ele agora sai e recupera ali Ló. Ele fere ali ao rei de Elão e aqueles que estavam com ele. E ele agora recupera, então, como já vinha dizendo, o seu sobrinho Ló. É legal que no versículo 18 do capítulo 14, nós temos um grande parênteses que fala sobre Melquisedeque, um homem que era profeta do Senhor e que pela primeira vez aqui na Bíblia é mencionado a doação de um dízimo a ele. Muitos dizem, não, o princípio do dízimo é facultativo, o princípio do dízimo é uma ordenança antiga. Ele só começou no momento do Êxodo. Mas note, lembra quando eu falei lá atrás que todas as alianças, todos os acordos e as solicitações de Deus eram demandas
desde o início da criação do mundo e não foram surgindo ao longo da Bíblia? Que dá muito claro isso. Não existe essa ordenança em nenhum momento, mas Abraão ele já dava esse dízimo porque era sacerdote do Senhor, esse tal Melquisedeque. Junto nesse capítulo também, nós temos agora os reis ali de Sodoma que se aproximam de Abraão, dizendo assim: olha, você pode ficar com todos os bens, só me devolve as pessoas. E Abraão fala: ó, meu querido, leva tudo, porque eu não quero que você acredite que eu fui enriquecido por suas mãos. Abraão ele tinha um compromisso com Deus e Deus tinha um compromisso com ele. Ele não necessitava de jeitos, de formas, de mecanismos humanos para atingir esse objetivo, porque Deus estava com ele, ele tinha certeza disso. No capítulo 15, Deus agora se aproxima de Abraão e reafirma com ele algumas promessas. Só que Abraão aqui ele se demonstra um pouco, até então não tinha se demonstrado, não tinha tocado nesse assunto, mas aqui ele se demonstra um pouco com o pé atrás. Ele falou assim: o Senhor disse que ia fazer de mim uma grande nação, mas eu não tenho filho até agora. E Deus leva ele para fora e fala: olha, você está contando essas estrelas? Pois é, a sua descendência vai ser tão grande como essa. E vai ser de filho seu, não vai ser de filho ali de serva, de um servo. Não vai ser nada disso, vai ser um filho gerado por você. Deus ele reafirma as promessas e ele depois mostra para Abraão toda a jornada do povo israelita até a volta ali à terra de Canaã. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio, onde nós começamos falando ali sobre a vida de Abraão. É uma grande história agora que vai cercar todo o Antigo Testamento. Então não sai daí, pega aqui ó a sua pipoca, assim como eu peguei a minha, porque da história dá pano pra manga, dá muito aprendizado e crescimento em graça e diante de Deus. Que Deus te abençoe, um beijão e valeu!